Atenção! Este programa pode conter descrições envolvendo violência, ferimentos, mortes, cadáveres, procedimentos médicos, acidentes, situações de risco, cenas de crimes e temática de caráter sensível ou referências a imagens com esse conteúdo. Ouvintes mais sensíveis podem considerá-lo perturbador. A vizinhança ali ao redor sabe de que aconteceu alguma coisa ali e que durante algum certo período, esse período aí que está relacionado ao relato, houve avistamento, né, da suposta criatura, no caso. Inexplicavelmente os animais não ficavam legais ali. Na virada do milênio, em uma cidade do interior do Brasil, uma funcionária pública em posição de destaque no ramo jurídico tem sua vida e sua carreira abaladas por um fenômeno inexplicado. Sua compreensão do mundo foi desafiada por um encontro insólito em sua própria casa. Ela vai utilizar esse banheiro e quando ela entra dentro do banheiro, abre e liga a luz, ela se depara com a situação totalmente estarrecedora, uma situação totalmente surreal. O relato, que já esteve em outros podcasts e até em uma história em quadrinhos, chega ao Podcast X de forma anônima em uma ocasião muito especial. Esse é o nosso primeiro relato. Diante do inexplicado, encontramos um convite para a curiosidade e o sobrenatural. Mesmo na era da razão, nossa compreensão do universo ainda é desafiada por encontros com o desconhecido. Aqui, você encontra um espaço especial para ouvir e compartilhar relatos desses encontros. Mas atenção, julgamentos e superstições ficam do lado de fora. Eu sou Eduardo Oliveira e este é o Podcast X Relatos. Antes de continuar, eu preciso te pedir para seguir o nosso perfil no Instagram, @podcastxbr. Por lá eu compartilho conteúdo sobre os episódios, inclusive imagens que eu menciono aqui, bastidores de produção e outros casos insólitos. Toda quarta-feira temos um papo rápido pelos stories. Os ouvintes sugerem o tema. Geralmente são notícias ligadas a temas misteriosos. Segue lá e compartilha marcando a gente. No YouTube também, @podcastxbr. O YouTube é mais uma plataforma para você acompanhar os episódios, então inscreva-se no canal e deixe os seus comentários por lá. Aproveitando, segue a gente também na plataforma que você usa para ouvir os seus podcasts e deixa aquela avaliação marota para a gente, pode ser? Eu falo a gente, mas eu faço esse podcast totalmente sozinho e dá um baita trabalho e eu ainda não consigo postar os episódios novos com a frequência que eu gostaria. Então, sempre que você deixa 5 estrelas ou compartilha, eu fico muito feliz. Agora sim, o episódio. Quem segue o Podcast X no Instagram e ouviu o episódio 10 sabe que episódios de relatos são pedidos há algum tempo e que eu estou trazendo para esse projeto coisas novas numa nova fase. E esse episódio traz 2 marcas importantes. É o primeiro relato e será feito pelo primeiro convidado. Ele escolheu o anonimato e já apresentou essa história no podcast Relatos do Além, do Cristiano Zoucas, que é um dos maiores podcasters brasileiros sobre mistérios. Aquele episódio foi ao ar no início de 2023 e me marcou muito. No final eu explico por quê. Pouco mais de um ano depois, em março de 2024, esse relato tomou a forma de uma história em quadrinhos nas mãos do artista Marcos Caldas. Com o assunto de volta à discussão e após alguns meses de conversa com o Cidadão X, o anônimo que nos traz o relato, gravamos a conversa que você vai ouvir agora, onde ele conta como teve contato com a história, qual foi o fenômeno e como ele afetou as pessoas envolvidas. Antes, um aviso rápido. Por problemas técnicos com o meu áudio, eu optei por regravar as minhas falas na conversa. Por isso a qualidade pode oscilar em alguns momentos. Além do convidado, as gravações tiveram participação de vizinhos de apartamento que decidiram arrastar móveis, pregar quadros, praticar piano
e canto enquanto eu gravava. É sério isso. Tem uma vizinha que decidiu anunciar para o prédio inteiro que ela tem piano. Bora começar então. Nosso primeiro convidado já está a postos. Seja bem-vindo, Cidadão X. Já agradeço aí por ter topado o convite. Tudo bem? Tudo ótimo. Gostaria de agradecer a oportunidade desse espaço, né, que é aberto para poder estar conversando sobre esse tema, que em muitas ocasiões é um tema velado, é um tema complicado, é um tema às vezes proibido, né? E poder estar elucidando algumas memórias referentes a esse quebra-cabeça para poder montar uma situação que afligiu, né, uma pessoa e pode estar, às vezes, trazendo a oportunidade aí de outras pessoas também estarem relatando sobre o acontecimento. Beleza. Para a gente começar, situa a gente na época em que essa história aconteceu e como você teve contato com ela. O pessoal de hoje em dia tem um costume de poder ter um imediatismo muito grande com as situações. Mas há 10, 20 anos atrás, aí, eu vou ser até mais ousado, na faixa de 20, 25 anos atrás, não era bem assim que as coisas aconteciam. Não era tudo conectado, interligado. Então, o e-mail estava ainda aparecendo, você tinha o uso de cartas, era uma vida um pouco mais devagar. E a gente pode citar como se fosse um quebra-cabeça. Essa questão toda, ela envolve uma época que é durante a virada do milênio, provavelmente, e não existia Wi-Fi, não tinha essa questão da conexão, redes sociais era uma coisa totalmente baseada na imaginação ainda, era uma coisa que estava prevista somente pelo futuro, e durante 3 ocasiões específicas, houve essa questão de se falar dessa situação, de fazer referências a esse período, né, essa história, e mexeu com a cidade toda, pelo fato de tocar no tecido social, onde são figuras importantes, figuras que decidem o destino, vamos dizer assim, né, decidem sobre a possibilidade que envolve os outros, as pessoas que né, residem em uma cidade ou fazem seus afazeres. A primeira peça do quebra-cabeça, ela começa com um amigo de infância, 2 amigos de infância, na verdade, 2 irmãos, e jogando bola na rua com a galera do bairro ali, não só eu, outros colegas também. Era na época onde a gente ainda jogava videogame junto, reunido na casa das pessoas, não tinha essa questão de estar online, né? Então, o que acontece? Com base no conhecer 2 irmãos que vieram morar no estado, eles provavelmente vieram de fora, tinham um sotaque diferente, eu tive a oportunidade de estar entrando dentro da casa, de poder estar frequentando a casa desses 2 irmãos. E jogando videogame, conversando, trocando ideias sobre diversos fatos, eles também iam na minha casa. Foi onde eu tive a primeira peça do quebra-cabeça. Eu lembro que enquanto a gente jogava videogame, se divertia ali, provavelmente ali, né, na adolescência, na faixa de 12 anos, 13 anos talvez, a gente teve a oportunidade de acessar uma notícia, eu estava passando na televisão, justamente ligada à questão de casos insólitos, né? E eu me lembro que era uma coisa sobre uma aparição, um disco voador nessa faixa por aí, e nós criamos ali a temática, ou a gente teve ali a problemática de falar se aquilo era verdadeiro ou não era. Na oportunidade tinha uma prima desses 2 irmãos lá, e ela duvidou, ela levou em consideração, às vezes as pessoas têm problemas e a gente não sabe, pode ser explicado de 1001 maneiras. Porém, a mãe desses 2 colegas, ela trabalhava no meio jurídico e ela levantou o caso de que às vezes poderia ser realmente uma situação complicada que aconteceu e que simplesmente não tinha explicação. E eu perguntei, falei, mas como assim? Que situação é essa? Às vezes não dá para explicar. E aí foi onde a gente teve, onde eu tive pelo menos, o vislumbre deles relembrando o caso dessa situação que afligiu a colega dessa senhora no caso. Por quem ela tinha grande estima e falou que confiaria ou pelo menos acreditaria
nesse caso sendo algo plausível de acontecer. E aí eu tive essa questão de elucidar e foi contado para mim uma versão desse fato. Ela falou que abalou realmente a cidade, abalou inclusive a pessoa em si, né, porque todo mundo ao redor, a questão da vizinhança também ali. E eu absorvi essa informação, não soube julgar, não soube ali de repente ter uma opinião. A gente é adolescente, então às vezes tratei aquilo como uma curiosidade, ou de repente, poxa, se fosse eu, né, se fosse alguém que eu conhecia, algum parente meu, minha mãe, meu pai, algum tio, algum primo, de repente, ou até mesmo comigo. Beleza, essa foi a primeira peça do quebra-cabeça que foi apresentada. O tempo passa, as oportunidades vão aparecendo, e depois de concluir os estudos, tive a oportunidade de frequentar uma faculdade, também relacionada ao meio jurídico. E nessa faculdade foi aonde a segunda peça do quebra-cabeça veio a aparecer, foi a segunda oportunidade que eu tive de poder estar revisitando esse período que aconteceu durante a cidade, que ficou durante uns 10 a 15 dias, envolvendo toda a situação. Na oportunidade, existia uma figura na universidade que era muito respeitada. Ele era um porteiro, já era um pouco já de idade, e todos o respeitavam pelo extremo carinho que ele tinha com todos os alunos, professores, funcionários, né, e o zelo que ele tinha. E não era raro, às vezes, de a gente conversar bastante, ou às vezes poder trocar ideia, poder estar no intervalo, aproveitando da companhia desse senhor. E uma oportunidade, do mesmo modo, eu lembro que era uma noite onde tinha caído uma chuva, o céu estava mais diferente, conversamos sobre essa questão toda envolvendo eu e alguns colegas também, envolvendo situações, vamos dizer, paranormais. E ao lado de um outro colega que estava esperando o ônibus, tinha esse lance logo depois da faculdade, a gente tem esse companheirismo de aguardar, né, até todo mundo ir embora, quem estava de carro poder esperar às vezes quem ia pegar um ônibus. Esse mesmo senhor detalhou a mesma história, o mesmo período, né, que aconteceu, com detalhes, inclusive, de que ele teve acesso, dele falar, olha, às vezes acontece certo tipo de coisa que ninguém pode explicar, né, você vai ser julgado, você vai ter o seu relato só e ninguém pode falar que sim ou que não. E ali eu realmente tive aquela convicção de falar, nossa, mas isso aí realmente, às vezes, mexeu com a pessoa, pode ser alguma coisa que foi realmente, de algum modo, né, tem que se pensar bem sobre o que aconteceu ou não. O tempo passa novamente e a terceira peça do quebra-cabeça ela aparece já como adulto, com alguns deveres, né, que a gente tem que cumprir na sociedade, e eu fui convidado para ser jurado. E essa questão toda envolvendo o tribunal, envolvendo ali o trâmite, quem sabe ligado nisso aí, sabe que existem algumas regras que tem que se obedecer. E eu tive a terceira oportunidade de escutar de uma outra pessoa também sobre a mesma situação, o mesmo caso, mas dessa vez de uma maneira muito mais velada, de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, compactuada com todo o burburinho que essa situação remete, essa questão toda, né, de que, olha, isso aí não é algo legal de se falar, isso aí põe em xeque a veracidade das pessoas, põe em xeque a questão toda envolvendo se é verdade, se isso realmente poderia acontecer, e se isso aconteceu, como que ia ser explicado. E realmente é complicado, né, da gente pensar, porque abala a vida das pessoas, é uma coisa totalmente sem explicação, e aí a gente chega no próprio fato, na questão toda envolvendo o relato, que é sobre uma senhora, vamos dizer, acima de qualquer suspeita, né, cumpridora de seus deveres morais, cívicos, trabalhando, e no uso, às vezes, de uma faculdade de poder usar o serviço de alguém, ajudar, né, alguma pessoa que se torna uma pessoa que vem para dentro de casa para poder fazer as tarefas domésticas. E uma coisa que me chamou muita atenção sobre essa história toda é o relato de que a casa, ela era realmente muito grande. Ela tinha uma árvore grande que soltava várias folhas, era uma casa que o trabalho em si dependeria de várias pessoas, um jardineiro, uma outra pessoa responsável somente pela limpeza, outra pessoa responsável de repente pelas
tarefas domésticas mais práticas ali, de lavar uma louça, etc e tal. E isso tudo era feito de maneira impecável, isso tudo é algo assim que ninguém consegue explicar. Então isso aconteceu na casa dessa mulher, dessa senhora, e era uma casa muito grande, né, como você disse. Exatamente, a casa onde o relato se passa. Essa casa existe ainda nos dias de hoje, não tenho a menor noção se a pessoa lá sabe que isso aconteceu ou não. Como eu disse, a cidade onde eu morava, durante essa época, ficou com um burburinho, mas dependente dessa situação, né, não foi, às vezes, levado à mídia, não era interessante trazer esse caso à mídia, pelo fato de que mexia com pessoas importantes, vamos dizer assim. E a casa é icônica, ela é uma casa que, longe de ser assim, vamos dizer, igual a Amityville, né, tem uma famosa residência onde acontecem crimes, onde aconteceram, de repente, outros eventos sobrenaturais, ela é uma casa teoricamente comum, mas a vizinhança ali ao redor sabe de que aconteceu alguma coisa ali, e que durante algum certo período, esse período aí, que está relacionado ao relato, houve avistamento, né, da suposta criatura, no caso. Inexplicavelmente os animais não ficavam legais ali, a própria vizinhança em si ali teve essa questão também envolvendo a alteração ali da normalidade, vamos dizer assim. E o interessante de notar isso tudo é também a questão da total falta de ação das autoridades em poder explicar, ou poder dar uma situação, essa questão toda, né? E qual é o contexto que leva essa mulher até essa casa? Com quem ela morava e como que ela encontrou alguém para trabalhar lá? A situação toda envolve essa senhora, que na época, estimo, deve ter na faixa de 40, 50 anos, e ela se encontrou na seguinte situação, onde ela muda para essa cidade, uma cidade não tão no interior, cidade de médio porte. E ela se vê na situação onde ela precisa encontrar uma residência, ela encontra essa residência, passa a morar lá, e faz o uso dessa residência com outras pessoas, provavelmente como se fosse uma república. 3 ou 4 garotas, ou outras também mulheres, que ficavam por lá, e isso era muito normal, porque na época você podia dividir a moradia, você tinha toda a questão da segurança envolvida ali em ter o uso, né, de um aparato para poder dormir, poder de repente, às vezes frequentar somente na parte da noite mesmo, enquanto se estudava. Todas elas que moravam nessa residência eram funcionárias públicas. Só que com o tempo, alguma foi passando em um concurso, outra foi necessário ser transferência, né, ser transferida, alguma coisa nessa questão, e essa pessoa ela se vê sozinha numa casa muito grande, que ela às vezes tinha adquirido, e obviamente ficou complicado, porque hoje em dia nós temos a facilidade com as mídias sociais, com alguns aplicativos, de encontrar fornecedores de serviço. E essa pessoa, na época, obviamente, não tinha acesso a isso. Então, todas as pessoas na época usavam a oportunidade de poder rodar pela cidade. Era algo normal nos pontos de ônibus, em algumas hospedarias, procurando pessoas que vinham do interior para trabalhar na cidade. E ela faz isso algumas vezes, até consegue as pessoas. Porém, como eu citei, a casa era muito peculiar, porque era grande. Então as pessoas não achavam interessante trabalhar por lá. Tinha que se ficar sozinho o dia inteiro, fazendo várias tarefas. Então ela faz isso a primeira vez, ela faz a segunda, mas vira e mexe ela precisava de alguém para trabalhar por lá. E ela consegue, né, realmente achar uma outra pessoa nessas rodadas de pessoas que trabalham lá. E ela nota uma coisa muito interessante nessa pessoa que ela acha para poder trabalhar lá, que era uma garota, acima de qualquer suspeita. Não tem detalhes aqui sobre a aparência dela, apenas uma garota normal, vinda do interior, procurando uma casa para trabalhar, para fazer um serviço. Porém, essa cidade, ela não é num clima bem agradável, ela é um clima mais quente. E ela nota que a peculiaridade da garota sempre usar a blusa comprida, um lenço ao redor da cabeça, né, saia longa ou outra calça também longa, ela sempre tenta cobrir ali o corpo de uma maneira, às vezes, mais, não vou dizer se era vergonha, se era de repente costume, uma coisa mais costumeira, e ela ignora aquilo, ela pensa que a pessoa veio do interior e, né, não tá nem aí com essa questão toda. Porém, o tempo vai passando, ela fica muito satisfeita, explica para essa pessoa que está trabalhando lá, essa garota,
que ela vai precisar dos documentos dela para poder fichar, né, para poder olhar, ela realmente tem o interesse da pessoa trabalhar lá e tal. E até onde a gente conseguiu conversar nessas 3 peças do quebra-cabeça com as outras pessoas que formaram, o tempo passa e essa pessoa começa a fazer um trabalho impecável por lá, a casa está sempre limpa, tem esse movimento todo na vizinhança, onde os vizinhos ele não conseguem explicar muito bem, de repente a aparição, né, dessa suposta criatura, vamos dizer aí, que era algo que ficava sempre nas árvores, era algo como se fosse um morcego muito grande, ou um bicho que ficava ali rondando a questão do bairro, e todo mundo já estava às vezes meio saturado, porque é uma época ali, final dos anos 90 e início dos anos 2000, onde você teve o ET de Varginha, você teve depois ali o Chupacabras, então tinha aquela questão ali de o pessoal não sabia ao certo o que fazia com esses relatos, ou explicar essas situações. Pois é, nessa época aí, no final dos anos 90, rodavam essas histórias na mídia de vez em quando, especialmente na televisão, mas era muito raro que isso fosse mostrado de uma forma séria. O programa do Gugu tirou sarro com isso, o Ratinho então deitou e rolou nessas histórias, e isso foi destruindo a imagem das testemunhas também, né? Não é justamente sobre esse ponto. O bairro era um bairro residencial de classe média, então à época também a gente tem que conscientizar, principalmente aos ouvintes mais jovens, que o Brasil estava saindo de um período de extrema ditadura, onde em alguns casos, sempre houve esses tipos de casos, né, mas eles eram velados, procurava-se uma normalidade, procurava-se trazer ali um padrão, então era transformado em chacota, era posto em xeque a questão se a pessoa estava sã, se a pessoa estava de repente com algum tipo de problema psicológico, e o relato se desenvolve pela questão de que provavelmente por essa casa ficar, né, precisando de algum reparo, alguma coisa envolvendo entupimento, coisas corriqueiras que todo mundo pode fazer, pode ter esse tipo de problema, queimar um chuveiro, faltar uma água, alguma coisa nesse sentido. Essa senhora, ao que é relatado, parece que a casa tinha morada para 4 pessoas, mas tinha um banheiro social. Por algum motivo, parece que ela não consegue utilizar o banheiro que está no quarto dela. E é necessário dela ir utilizar, obviamente, igual qualquer pessoa vai fazer, na madrugada, né? Precisa, às vezes, né, de um alívio, alguma coisa nessa questão aí. Ela vai e utiliza o banheiro social da casa, sabendo que às vezes era dividido com essa jovem que morava por lá. Creio que devia ter um quarto, às vezes, reservado a essa pessoa que morava por lá para limpar a casa, né, essa pessoa que trabalhava por lá, e ela já tinha desenvolvido, provavelmente nesse 1 mês ou 1 mês e meio que ela estava por lá, uma certa intimidade com a pessoa, de conversar, chegar a dar uma boa noite, perguntar se comia, né, se tinha ali que comprar alguma coisa para poder fazer ali a alimentação diária da casa. Ela achou que estava tudo tranquilo. Porém, para enorme surpresa dela, ela vai utilizar esse banheiro, e quando ela entra dentro do banheiro, abre e liga a luz, ela se depara com a situação totalmente estarrecedora, uma situação totalmente aí, né, surreal, de dar de cara com esse ser, aonde eu consegui ter, através dos relatos, a descrição de que era uma criatura alta, criatura maior do que ela, tinha os olhos vermelhos, aparentemente tinha um bico ou uma boca, de modo que ela não consegue explicar, não era uma boca normal, não era uma boca de um mamífero ou de um ser humano, era algo que lembrava uma ave, ou um inseto, alguma coisa nesse sentido. E obviamente uma figura muito escura, muito peluda, vamos dizer ali, né? Tem uns casos aí da ufologia que remetem a esse tipo de criatura, uma tipologia, vamos dizer assim, parecida. E não sei dizer ao certo se eram asas, se eram braços e asas. O fato é que deixou essa senhora totalmente atônita, totalmente sem sentido, obviamente, como qualquer um de nós pode ficar, se deparar com uma questão dessa, principalmente dentro de casa, principalmente dentro do seu lar, né? Aí ela tem a atitude de simplesmente correr, obviamente, pelo corredor, entrar dentro do seu quarto, dentro da suíte, fechar a porta, né? Fazer ali uma barricada improvisada, alguma coisa nesse sentido. E imediatamente ela tenta pegar o celular, ela liga, ela desespera ali e começa a chamar a equipe, porque pelo fato dela ser uma pessoa
pública, ela ser uma funcionária pública que pode estar sofrendo qualquer tipo de ataque ou qualquer tipo de ameaça, ela chama, obviamente, ela comunica ali aos colegas dela ou às pessoas relacionadas à segurança dela. E nesse meio tempo, ela lembra, ela, né, consegue concatenar a ideia e falar, pelo amor de Deus, tem outra pessoa lá fora, deixa eu ver, né, o que está acontecendo. E ela só é lembrada desse fato quando batem na porta do quarto dela. Ela escuta uma batida no quarto dela de forma calma. Não foi uma batida de quem está aí, vamos, né, para poder abrir. É uma batida calma na porta do quarto dela. E ela na hora lembra, fala, é a menina, é a pessoa que está aqui para trabalhando, né? Funcionário é um termo às vezes complicado, porque a pessoa vai entender que é alguém que trabalha, mas antigamente, quando você tinha alguém dentro da sua casa que trabalhava, você tinha aquela relação, né? Pelo menos a gente que lembra dessa época, era uma pessoa que se tornava parte da sua família, praticamente. E ela abre a porta procurando essa pessoa e pede ela para entrar. Olha, entra, vem aqui pra dentro, porque, né, aquela questão toda. E pra surpresa dela, essa pessoa tá lá olhando pra ela fixamente. E a pessoa simplesmente fala: olha, a senhora me desculpa, a senhora vai me desculpar, mas eu não queria, não era pra senhora ter visto aquilo. E aí ela pira total, obviamente ela, né, cai o mundo dela ali pela questão, ela consegue entender que o que ela viu dentro do banheiro, que a criatura, que a questão, a situação toda, só podia ter sido causada pela pessoa que estava ali com ela. E ela entra dentro do carro, obviamente, tranca de novo ali, entra não, ela já estava dentro do carro, ela só fecha a porta e dali ela só sai escoltada, ela só sai dali com o apoio das pessoas, né, falando que é seguro, que tá tudo tranquilo, que não vai ter nenhum tipo de problema para ela. É uma situação assim totalmente surreal e peculiar ou até mesmo sinistra. O fato também que a gente tem que notar é sobre a pessoa que estava trabalhando por lá não ser encontrada, né? Após a poeira baixar, assim vamos dizer, após a pessoa ser levada para um outro lugar, ter que explicar toda essa situação para os colegas, para as forças que foram deslocadas ali, né? Registros sobre isso também a gente já pode esperar que como é que iria ser colocado, como é que iria preencher-se ali um boletim de ocorrência ou de repente qualquer outro tipo de registro sobre isso, né? Sem que afetasse a honra da pessoa ou até mesmo trazer algum outro tipo de problema envolvendo, né, o trabalho dela. E aparentemente as pessoas que foram atendê-las, os vizinhos, as pessoas ao redor tentando explicar, repassam que, olha, realmente aqui não estava tudo normal. Durante um tempo aqui teve uma complicação, teve um problema, né, na vizinhança ali, e isso é levado de forma a que todo mundo vai ter que explicar, todo mundo vai ter que procurar motivo, razões, essas coisas todas, e aonde complica toda a vida dela, profissional, vida pessoal e por aí vai também. Tá, então essas pessoas que foram ao socorro dela eram policiais, certo? Ela se assustou com o que ela encontrou na casa, correu pro quarto e chamou a polícia. Sim, creio que foi a polícia ou alguns colegas também. Creio que o chamado, né, de emergência naquela época às vezes era muito mais rápido, porque hoje a gente tem a tecnologia e hoje também a gente tem muito mais violência, hoje nós temos muito mais casos. Então, quem tiver de repente com a idade ou lembrar de alguns anos atrás, na faixa de 20, 25 anos, vai saber que era uma coisa, não vou dizer uma resposta mais rápida, mas era algo que não era tão solicitado igual hoje em dia, onde nós temos inúmeros outros casos, né, de violência, de também de emergência acontecendo. E o problema é justamente essa questão de um fato acontecer e de como explicá-lo, como trazer de volta a normalidade, tanto para a vizinhança, tanto para essa pessoa e tanto para a situação que aconteceu. E quanto à moça, falaram com ela também? O que ela fez depois? Outro fato estranho é sobre a questão de não acharem nada da pessoa, nada dessa moça na casa, não tinha documento, não tinha as roupas, não, era como se ela não tivesse existido por lá, exceto que os vizinhos a testemunhavam lá, né, sabiam que ela trabalhava por lá, e também sobre a questão de como ficaria o retorno à normalidade. Obviamente a pessoa não poderia estar exercendo as suas funções, pelo fato de toda a comunidade ter ficado chocada com esse fato,
e também sobre a questão de como isso afetou, né, durante aquele certo período ali, a troca dessa pessoa, na oportunidade que ela trabalhava, ou no ambiente onde ela trabalhava. Foi foi o primeiro relato dessa pessoa, que era a mãe dos colegas meus, né, tá falando sobre isso. E falando, olha, ela era muito gente boa, eu conhecia ela, ninguém esperava isso acontecer, então. Como ficou a vida dessa testemunha? Você falou que a cidade ficou sabendo da história. Ela teve alguma consequência na carreira, por exemplo? Olha, isso obviamente afetou, porque teve a questão de exigir, né? Exigir não, eu vou dizer que era natural que outra pessoa assumisse a posição dela dentro da hierarquia, né? Do órgão público, e também sobre a questão da cidade em si, comentar, mas com aquela questão de que não era algo fácil de se falar, não era algo que era confortável de se trazer a uma mesa de conversa, principalmente, né, do pessoal da área jurídica, vamos dizer assim. Então era algo que realmente complicou totalmente, não só a vida dessa pessoa, mas as pessoas ao redor também. Mesmo agora, eu creio que 24 a 25 anos depois desse ocorrido, ao procurar uma dessas pessoas envolvendo esse caso, né, nesse caso um dos amigos, ele não se demonstrou confortável. Ele preferiu dizer que é algo que precisava ser esquecido. E nas próprias palavras dele, isso aí não era nada não, isso aí é melhor não falar. E o interessante é que esse conhecido, né, essa pessoa que era do passado, esse amigo do passado, ele integra hoje uma função importante, vamos dizer, dentro do mesmo meio. Então não é algo cômodo a ele, não é algo confortável relembrar, e muito menos, às vezes, explicitar ou de repente elucidar algo nessa questão. Então é algo que realmente continua desconfortável, continua algo que é tabu para essas pessoas poderem comentar. Aproveitando, existe alguma outra história, digamos assim, estranha que tenha acontecido na cidade ou na região, enfim, talvez até algo que pudesse ser relacionado ao relato que você trouxe hoje? Você está comentando agora, cara, por volta do final dos anos 90, eu acho que não foi só na cidade, eu acho que em vários outros lugares também teve essa questão dos aspectos, né, de avistamentos. Ali, final dos anos 90 é um hotspot ali, temporal sobre isso. Antes de mudar para essa casa, eu morava numa outra casa, num outro bairro, que era inclusive o bairro onde o relato acontece, mas era mais distante um pouquinho. E essa cidade, que é Governador Valadares, ela tem um pico, chama Pico do Ibituruna. E nessa época, e um pouquinho mais para trás ou para frente, existe um relato lá do seu Plínio Bragato. Ele era um cara velhinho, gente boa, tranquilo, trabalhava mexendo com mecânica a diesel, que essa cidade é cortada pela BR 381. Essa cidade, ela tem esse caso icônico que é bem assim, na nutshell, né, bem resumidamente, é de um senhorzinho que estava voltando para a casa dele, é no Pico do Ibituruna, é uma montanha, um pico, né, como diz o nome, e é a capital mundial do voo livre, é o melhor lugar para você praticar voo livre hoje. E, infelizmente a gente perdeu esse título. Eu falo a gente que eu tive a oportunidade de ser tradutor durante 2 campeonatos mundiais que teve na cidade. Infelizmente o seu Bragato já tinha falecido, senão eu ia ter conversado com ele sobre esse caso. E esse senhorzinho, alegadamente, depois de descer na cidade, fazer os afazeres dele ali, ele subiu pro sítio dele que ele tinha lá no Ibituruna, e o pessoal zoa ele pelo fato de ele estar com as 2 latinhas, mais ou menos. Ele não estava chapado, ou não estava fora das suas faculdades ali, vamos dizer assim. Ele estava, obviamente, na roda de conversa, pegou às vezes 2 latinhas para voltar para casa e subiu para ir pro Pico do Ibituruna, no sítio dele lá. No meio do caminho ele avistou aquela coisa clássica, viu uma luz, a luz vai ficando mais perto, chegando mais perto, até que chegou. E acontece que essa luz na verdade era uma nave. Resumidamente o que eu estou fazendo aqui é contando, né? Mas tem um episódio inclusive do Freak TV que já abordou o caso, inclusive com a entrevista dele.
E aí sai dois seres de dentro dessa nave, no lugar onde pousou, conversam com ele de maneira amistosa. Ele fala que os seres não mexiam a boca, mas comunicavam com ele de alguma forma através de um portunhol. Era como se fosse um espanhol, mas puxado ali para o português. E ele, resumidamente, é chamado para dentro dessa nave e vai visitar um lugar, na cabeça dele, é Marte. Ele passa um tempo lá dentro. O pessoal fala que precisava da ajuda dele para poder levantar alguns dados, algumas pesquisas. Ele relata que esse pessoal, o pessoal da nave, tinha um aparelho ali que fazia choquinhos nele. Enfim, clássico ali de todo o relato, alguns outros relatos. Só que, pra gente poder falar assim, tá, isso aí aconteceu, o que tem de plausível nisso aí? Qual que é a prova? O lugar onde essa nave supostamente pousou, até hoje não cresce nada ao redor. Ficou um círculo lá, muito parecido com o caso em Lins, em São Paulo, né? Onde tem lá o pouso e calcificou lá, nada ali cresce. Se você levar um plantio de qualquer muda lá, de qualquer coisa verde ali para tentar plantar lá, não vai ser possível porque não cresce nada ao redor lá. E o fato de que o pessoal virou para ele e falou: olha, a gente vai te deixar no mesmo lugar, a gente vai te devolver, só que a gente não consegue te deixar exatamente no mesmo lugar. Tem algum problema? A gente vai te deixar perto. E ele comunica falando que não tem problema não, eu estico a perna, eu vou lá, tal. Mas eu acho que ele não entendeu as medidas do pessoal, porque ele foi parar em Montes Claros. Então qual que é o problema principal aí que ninguém conseguiu explicar até hoje? Esse senhor, ele brota lá, sem nenhuma justificativa, na cidade de Montes Claros, de madrugada, provavelmente na faixa de 2, 3, 4 da manhã ali. E ele foi subir o morro para voltar para casa na faixa de 8 às 10 da noite. Isso foi no final dos anos 90. Até hoje eu acho que ninguém consegue fazer um voo de Governador Valadares para Montes Claros em menos do que 8 horas de relógio ou 12, né? E ele chega nesse lugar, ele desce, obviamente, tá de madrugada, ele começa a andar pelas ruas, não sabe onde é que ele tá. Pensa que o pessoal falou que ia deixar ele perto, ele vê uma viatura de polícia e fala com eles: olha, tudo bom? Eu tô meio perdido aqui, eu tô querendo saber como é que eu faço pra ir pro Bituruna, lá pro Vila Isa, que é o bairro onde fica esse pico, né? O pessoal fala pra ele: como assim, Bituruna, Vila Isa? Onde é que você acha que você tá? Ele fala: nós estamos em Valadares, então, não, eu não sei que bairro que é esse aqui. Ele falou: não, o senhor tá em Montes Claros. E ele prontamente fala com o pessoal da viatura assim: olha, vocês vão desculpar, eu tô às vezes meio passando mal, eu queria que vocês me levassem na delegacia. Tem como eu falar com o delegado daqui? Como é que é o nome do delegado daqui? Eles falam: não, tem, entra aí, vamos lá. Outros tempos, né? Hoje, obviamente, isso não seria possível, envolveria várias outras coisas. O fato é que nessa época era possível, ele entra dentro da viatura, vai para a delegacia, e na delegacia, na presença do delegado de lá, ele fala que ele conhece o delegado daqui, e fala: olha, eu queria que o senhor ligasse para o delegado tal, porque eu preciso que o senhor comunique com ele, porque aconteceu isso e isso e isso. E ele é um grande amigo meu, eu trabalho lá há muito tempo, ele mora lá, parece que ele era amigo de um parente de alguém lá, e ele explica isso tudo que aconteceu. E aí o delegado da cidade daqui prontamente pede o de lá, né, na base do companheirismo, para pagar uma passagem de ônibus para ele poder voltar. E ele volta de Montes Claros de ônibus e chega aqui sem nenhum problema, conforme eu disse, podendo botar em xeque aí toda a credibilidade dele. Isso nunca trouxe nada de bom para ele, principalmente com o pessoal que frequentava ali, o respeitava, mas falava: aquele ali é o velhinho dos ETs, aquele ali é o velhinho que viajou para Marte, né? E até hoje na cidade tem uma estátua lá, tem 2 estátuas e um disco voador ali, feito de maneira artesanal ali, né? Em memória desse caso aí, chama Caso Plínio Bragato. Poxa, pague 1, leve 2, hein? Mais uma história aí pro episódio. Cidadão X, alguma consideração final pra gente começar a fechar? Gostaria de pedir consideravelmente para todas as pessoas que têm algo relacionado a esses assuntos que compartilhem, porque é algo muito interessante, é algo que hoje nós temos a oportunidade de fazer devido à tecnologia. E se você não se sentir confortável de repente para poder falar o seu nome ou respeitar, né, as pessoas, porque todo esse caso envolve vários aspectos. Então hoje você tem essa oportunidade de fazer isso e
comentar, trazer, de repente levar até o conhecimento de outra pessoa que tem o conhecimento sobre isso. Tá certo. Olha, eu agradeço de coração, viu, por você ter aceitado o convite. Primeiro eu tenho que te agradecer por ter compartilhado a história lá no Relatos do Além, né? Eu tenho que agradecer você e os Oucas. Ouvir esse relato lá foi muito marcante para mim. E aí sim eu te agradeço por ter compartilhado a história aqui com a gente também. Queria agradecer imensamente pela oportunidade, pelo espaço, e mais uma vez pedir para que, se alguém tem alguma história, se alguém tem um conhecimento de algo parecido com isso, que possa estar contribuindo com a gente, e dizer que às vezes o vizinho que está batendo o martelo também sabe de alguma coisa sobre isso, e é por isso que ele quer interromper ou atrapalhar o episódio. Olha lá, ó, a conspiração aí. Primeiro relato nosso, você acha que esse barulho aí é coincidência? Não é não. Mas valeu mesmo, viu? Obrigadão. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. O Cidadão X tem outros relatos de experiências com o insólito que podemos explorar em outros episódios no futuro. Outros relatos e convidados já estão sendo providenciados. No início, eu disse que ouvir essa história no Relatos do Além, em 2023, me marcou muito. Isso porque o Homem-Mariposa, um criptídeo descrito como o ser desse relato, é do meu interesse desde criança. Tanto que eu cheguei a desenvolver um livro de ficção com esse tema, com um enredo inspirado em relatos reais. Só uma pessoa teve a oportunidade de ler esse material antes de eu abandonar o projeto. Para minha surpresa, vários anos depois, eu ouvi alguns dos elementos do livro nesse relato do Cidadão X. O Homem-Mariposa é o tema do primeiro roteiro do podcast X que eu comecei a desenvolver. Como não consegui gravar, eu sigo alterando esse roteiro, atualizando esse material após a avaliação de informações novas. Em algum momento do futuro, ele será usado para um especial de 2 partes. Mas o que você faria no lugar da testemunha desse relato? Qual seria a sua reação diante da visão da criatura e da notícia de que a moça inocente escondia esse segredo? Responda no aplicativo do Spotify ou em um post sobre o episódio no Instagram. E lembre-se dessa história da próxima vez que for abrir a porta do banheiro de madrugada. Gostou desse episódio? Então eu te peço outra vez para seguir o Podcast X onde você ouve e deixar 5 estrelas na avaliação. Siga também no Instagram, @podcastxbr, e deixe a sua opinião sobre esse episódio num post sobre o tema. Compartilhe que ouviu o episódio com esse @ para eu poder repostar, pode ser? Estamos também no YouTube com o @podcastxbr. Você também pode deixar a sua opinião em um comentário nos vídeos lá. Muito obrigado por ouvir até aqui. Eu espero que você tenha achado esse episódio tão interessante quanto eu achei enquanto eu produzia, e eu te aguardo aqui no próximo. Até mais!